Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. O Anjo do Bizarro. Uma história extravagante. De Edgar Allan Poe. Foi em uma gélida tarde de novembro. Havia acabado de me regalar com um banquete atipicamente farto, em que uma indigesta trufa fora o menor dos meus males. Estava sentado sozinho na sala de jantar, com os pés no guarda-fogo da lareira e o cotovelo apoiado em uma mesinha que arrastara para perto do lume. Sobre a mesinha havia umas sobremesas insípidas e algumas variadas garrafas de vinho, aguardentes e licores. Pela manhã andara lendo Leônidas de Glover, Epigoniade de Wilkie, Peregrinação de Lamartine, Colombiade de Barlow, Sicília de Tuckerman e Curiosidades de Griswold. Devo confessar que estava me sentindo um pouco burro. Tentei me reanimar com o costumeiro Lafite, mas, não tendo êxito, apelei em meu desespero para um jornal disperso. Após uma leitura atenta dos anúncios de aluguel de casas, cães perdidos e de mais 2 colunas de esposas e aprendizes fujões, parti determinado para os editoriais e, tendo lido tudo do início ao fim sem compreender uma só palavra, considerei a possibilidade de que os textos estivessem escritos em chinês. Reli tudo, mas sem nenhum resultado satisfatório. Estava prestes a lançar fora com repulsa. Esse fólio de 4 páginas lê da labuta que nem mesmo os poetas ousam criticar, quando o seguinte parágrafo chamou minha atenção. São muitos e estranhos os caminhos para a morte. Um jornal londrino mencionava o motivo singular da morte de um sujeito que estava jogando a sopro e o dardo, brincadeira que consiste em inserir uma agulha comprida em um tubo de estanho e assoprá-la em um alvo. Colocando a agulha no lado contrário do tubo, o sujeito tomou fôlego para assoprar bem longe, mas acabou cravando a agulha na própria garganta. Ela penetrou seus pulmões e, em questão de dias, o homem faleceu. Ao ler esse parágrafo, senti uma profunda e inexplicável revolta. Isso é uma mentira deslavada, exclamei. Uma farsa medíocre, o refúgio da inventividade de um deplorável jornalista de 5ª categoria, um miserável inventor de acidentes na cocanha. Esses sujeitos se aproveitam da exagerada tendência atual de se acreditar em tudo e se esmeram para inventar as mais improváveis possibilidades. Acontecimentos bizarros, como costumam chamá-los. Agora, para uma mente reflexiva, como a minha, acrescentei entre parênteses, levando sem perceber o dedo ao nariz. Para um intelecto contemplativo como o meu, logo fica claro que o aumento expressivo desses acontecimentos bizarros nos últimos tempos é, de longe, o acontecimento mais bizarro de todos.
De minha parte, não pretendo acreditar daqui para frente em mais nada que se diga singular. Mein Gott! Então você é bem idiota! Exclamou uma das vozes mais extraordinárias que já ouvi na vida. No começo achei que não passasse de um zumbido em meus ouvidos, típico do que às vezes temos a impressão de ouvir quando muito bêbados. Mas ao refletir melhor, achei que o som se assemelhava mais ao eco de um barril vazio golpeado por um bastão. Aliás, essa teria sido minha conclusão definitiva, não fosse pela articulação de sílabas e palavras. Não sou de maneira alguma um sujeito nervoso, e as poucas taças de Lafite que havia bebericado me deixaram destemido, de modo que, sem susto algum, limitei-me a levantar os olhos casualmente e a sondar o ambiente em busca do intruso. No entanto, não havia ninguém à vista. Ora! Prosseguiu a voz enquanto eu esquadrinhava ao meu redor. Você deve estar bêbado como um gambá para não me ver sentado ao seu lado. Ocorreu-me então olhar para a frente e de fato lá estava, fitando-me do outro lado da mesa, uma figura que desafiava qualquer descrição, embora não fosse indescritível. Seu corpo era uma pipa de vinho ou um barril de rum, algo nessa linha, e ele ostentava um ar verdadeiramente faustafiano. Suas extremidades inferiores eram compostas por 2 barricas menores, que faziam às vezes de pernas. À guisa de braços, 2 garrafas bem compridas pendiam das laterais do tonel, com os gargalos servindo como mãos. A cabeça do monstro era composta por um daqueles cantis recianos, que parecem uma grande caixa de rapé com um buraco no meio da tampa. O cantil, com um funil sobreposto, como um chapéu caído com displicência sobre os olhos, estava enviesado sobre o tonel com a abertura em minha direção. Por essa abertura, que parecia suspensa como a boca de uma velha muito ranzinza, a criatura emitia resmungos que, evidentemente, pretendia que fossem inteligíveis. Eu disse que você deve estar bêbado como um gambá para não me ver sentado ao seu lado. E deve ser mais burro do que uma anta para não acreditar no que está vendo. Diante dos seus olhos está a verdade, a mais pura verdade. Quem é o senhor, posso saber? Perguntei com muita dignidade, embora um tanto aturdido. Como foi que entrou aqui? E do que está falando? Como entrei aqui? Não é de sua conta, retrucou a figura. Do que estou falando? Do que julgar apropriado. Quem sou eu? Vim aqui exatamente para que você visse com seus próprios olhos. Você não passa de um vagabundo bêbado, respondi. Vou soar a campainha e mandar meu lacaio colocar você na rua. Ha! 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 Gargalhou o sujeito. Isso você não pode fazer. Não posso? Como assim? O que não posso fazer? Soar a campainha, respondeu ele, ensaiando um sorriso com sua boca perversa. Ao ouvir essas palavras, fiz um esforço para me levantar e pôr em prática minha ameaça, mas o patife avançou sobre a mesa num ímpeto e, dando-me uma pancada na testa com sua mão de gargalo, derrubou-me outra vez na poltrona. Fiquei atordoado e por um instante sem saber o que fazer. Nesse meio tempo ele prosseguiu. Viu só? É melhor ficar bem sentado. Ameaçou ele. Agora vou lhe dizer quem sou.
olhe para mim. Veja, sou o anjo do Bizarro. Bota Bizarro nisso, me atrevi a responder. Mas sempre achei que anjos tivessem asas. Asas! Esbravejou ele, incomodado. O que eu faria com um par de asas? My God! Você está me confundindo com uma galinha por acaso? Não, claro que não, retruquei alarmado. Você não tem nada de galináceo, posso lhe garantir. Bem, então fique sentadinho e se comporte, se não quiser levar outro tapa. Ouviu bem? Quem tem asa é galinha, coruja, demônio. Anjos não têm asas, e eu sou o anjo do Bizarro. E seu assunto comigo seria... Meu assunto? Exclamou ele. Que sujeitinho mais mal educado você deve ser para indagar a um cavalheiro, anjo ainda por cima, qual é o assunto? Aquele linguajar era mais do que eu podia suportar, mesmo vindo de um anjo. Reunindo toda a minha coragem, apanhei um saleiro que estava ao meu alcance e atirei na cabeça do invasor. Não sei, porém, se ele desviou ou se errei a mira, pois tudo que consegui fazer foi destruir o vidro que protegia o mostrador do relógio sobre a lareira. Já o anjo reagiu ao meu fracassado ataque, desferindo-me 3 pancadas consecutivas na testa, como fizera antes, o que bastou para que eu permanecesse, enfim, quieto. Devo confessar, quase com vergonha, que meus olhos se encheram d'água, não sei se por dor ou ódio. My God! Disse o anjo do Bizarro, aparentemente com pena da minha aflição. My God! Este homem ou está muito bêbado ou muito infeliz. Você não deve beber tanto assim, deve diluir um pouco de água no vinho. Tome, beba isso como um bom menino e pare de chorar. O anjo do Bizarro então despejou em minha taça, que estava mais da metade cheia com o vinho do Porto, um fluido incolor oriundo de uma de suas mãos garrafas. Reparei que essas mãos garrafas tinham rótulos em seus gargalos, onde se podia ler a palavra Kirchenwasser. A considerável gentileza do anjo causou-me bastante comoção, e ajudado pela água que ele diluíra em meu porto mais de uma vez, finalmente me recuperei o suficiente a ponto de ouvir seu discurso deveras extraordinário. Não tenho a pretensão de relatar tudo o que ele me contou, mas... o que pude apurar de seu relato foi que ele era o gênio que presidia o contretemps da humanidade, cujo trabalho consistia em criar os acontecimentos bizarros que vivem surpreendendo os céticos. Vez ou outra tentei expressar a minha total incredulidade em relação às suas pretensões, mas ele demonstrou tanta exacerbação que por fim achei mais prudente ficar quieto e concordar com tudo. Sendo assim, ele falou por muito tempo, enquanto eu continuei reclinado em minha poltrona, de olhos fechados, mastigando uvas passas e atirando longe os cabinhos. Aos poucos, porém, o anjo foi tomando meu comportamento como sinal de desdém. Levantando-se em um acesso de cólera, cobriu os olhos com o funil, proferiu uma torrente de impropérios e vociferou uma ameaça que não pude compreender direito, até que se curvou em uma reverência e partiu, me desejando nas palavras do arcebispo de Gil Blas: beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens. Muita felicidade e um pouco mais de juízo. Sua partida me deixou aliviado. As pouquíssimas taças de Lafite que eu bebericava haviam me deixado sonolento e fiquei inclinado a tirar um cochilo de uns 15 ou 20 minutos, como costumo fazer após o jantar.
Tinha um compromisso importante e inadiável às 6 da tarde. A apólice de seguro de minha casa expirara na véspera e, tendo surgido uma contenda, ficou combinado que eu deveria me reunir às 6 com os diretores da empresa para definir os termos de renovação. Olhando de relance para o relógio sobre a lareira, pois estava muito sonolento para consultar meu relógio de bolso, constatei satisfeito que tinha ainda 25 minutos livres. Eram 5:30. Eu podia tranquilamente chegar à agência de seguros em 5 minutos e minhas siestas pós-refeição nunca ultrapassavam 15 minutos. Despreocupado, então, entreguei-me ao sono. Tendo repousado a contento, tornei a olhar para o relógio e me senti inclinado a cogitar a possibilidade de acontecimentos bizarros, ao descobrir que, em vez dos habituais 15 ou 20 minutos, cochilara apenas 3. Ainda faltavam 27 minutos para o meu compromisso. Voltei a entregar-me ao sono e, quando por fim despertei pela segunda vez, descobri para o meu absoluto espanto que continuavam faltando 27 minutos para as 6 horas. Levantei-me depressa para examinar o relógio e descobri que parara de funcionar. Meu relógio de bolso marcava 7:30 da noite e, obviamente, tendo dormido 2 horas, eu havia faltado ao encontro. Não tem problema, pensei com meus botões. Posso ir até a agência amanhã cedo e pedir desculpas. Enquanto isso, vou ver o que aconteceu com o relógio. Examinando-o, percebi que um dos cabinhos de uvas passas que eu atirara longe durante o discurso do anjo bizarro voara pelo vidro quebrado e se instalara de modo bastante singular no orifício de dar corda no relógio, impedindo com sua extremidade protuberante o movimento do ponteiro dos minutos. Ora, está explicado, pensei. Um mero acidente destes que acontecem de vez em quando. Não pensei mais no assunto e na hora costumeira fui me deitar. Coloquei uma vela na cabeceira e tentei ler algumas páginas de A Onipresença da Divindade, mas infelizmente adormeci em menos de 20 segundos, deixando a vela acesa. Meus sonhos foram perturbados por visões do anjo bizarro que julguei ver aos pés da cama, abrindo o reposteiro e me ameaçando, com um abafado e detestável tom de um barril de rum, com o mais amargo desejo de vingança e por tê-lo tratado com desprezo. Ao concluir sua longa arenga, removeu o funil da cabeça e o inseriu na minha goela, inundando-me com uma torrente de Kirchenwasser que descia em fluxo contínuo por uma das garrafas que lhe faziam às vezes de braços. Minha angústia foi por fim insuportável e despertei a tempo de flagrar um rato fugindo com a vela acesa, mas o roedor foi mais veloz e escapou com o butim pelo buraco. Não muito depois, um odor forte e sufocante penetrou minhas narinas. A casa, logo atinei, estava pegando fogo. Em questão de minutos, o incêndio se alastrou rapidamente e, em pouquíssimo tempo, o local inteiro ardia em chamas. Todos os acessos ao meu quarto, exceto pela janela, estavam bloqueados. A multidão, porém, logo providenciou e estendeu uma escada, que usei. Estava descendo depressa, com aparente segurança, quando um imenso porco, cuja avantajada pança, os trejeitos e a fisionomia guardavam certa semelhança com o anjo do bizarro. Quando, dizia eu, o imenso porco, que até então estava dormitando sossegado na lama, enfiou na cabeça que seu ombro direito estava coçando e cismou que o melhor lugar para amortecer a comichão era justamente a base da escada. Despenquei na hora e, ainda por cima, tive a infelicidade de fraturar o braço. Esse incidente, somado à perda de minha apólice e o mais grave, a perda do meu cabelo, que foi lambido pelo fogo, deixou-me muito impressionado, de modo que decidi arrumar uma esposa.
encontrei uma viúva rica que andava desconsolada com a perda de seu 7º marido, e a sua alma ferida oferecia o bálsamo de meus votos que ela, com relutância, aceitou. Ajoelhei-me aos seus pés em grata adoração. Muito corada, ela meneou a cabeça, tocando com suas exuberantes madeixas a minha temporária peruca. Não sei como se deu o acidente, mas ficamos emaranhados. Levantei-me descomposto, com a lustrosa careca à mostra, enquanto ela, com ares de desprezo e indignação, tentava se desvencilhar de minha cabeleira postiça. O acidente que representou a pá de cal nas minhas pretensões com a viúva foi realmente imprevisível, mas provocado por uma cadeia natural de acontecimentos bizarros. Sem me entregar ao desespero, montei cerco em um coração menos implacável. Mais uma vez, as circunstâncias pareceram auspiciosas por um curto período, e mais uma vez, no fim, acabei sofrendo um incidente trivial. Ao avistar minha noiva em uma rua apinhada com a nata da cidade, avançava para cumprimentá-la com minha mais esmerada reverência, porém um cisco entrou no canto do meu olho, deixando-me temporariamente cego. Quando tornei a enxergar, minha amada havia desaparecido. Irreparavelmente ofendida com a ausência do meu cumprimento, que decidiu tomar como deliberada afronta de minha parte. Enquanto quedava aturdido com o caráter repentino do acidente, que não obstante poderia acontecer com qualquer um, com a visão ainda desfavorecida fui abordado pelo anjo do bizarro, que me ofereceu ajuda com inesperada polidez. Examinou meu olho lesado com gentileza e destreza e informou que havia uma gota nele. Sabe-se lá o que quis dizer com gota, e a removeu, trazendo-me alívio. Cheguei à conclusão que o melhor destino era mesmo a morte, uma vez que o azar estava determinado a me perseguir. E sendo assim, rumei em direção ao rio mais próximo. Lá chegando, despi minhas roupas e não vejo motivo para não morrermos como viemos ao mundo, e mergulhei de cabeça. A única testemunha de meu destino era um corvo solitário, que, se deixando seduzir por um milho regado a conhaque, ficara para trás de seu bando. Mal havia eu entrado na água quando a ave resolveu fugir, levando no bico a peça mais indispensável do meu traje. Adiando por um momento minha resolução suicida, meti as pernas nas mangas do casaco e parti no encalço da larápia ave com a agilidade que a situação exigia e que a circunstância permitia. Mas o destino maligno não me abandonara. Enquanto corria como um alucinado, olhando para o céu para não perder o rastro do corvo ladrão, percebi que meus pés já não estavam mais em terra firme. Na verdade, me lançara sem querer em um precipício e estava prestes a me espatifar lá embaixo, não fosse a sorte de agarrar a tempo a comprida corda de um balão que passava justamente naquele momento. Assim que percebi a terrível situação em que me encontrava, ou melhor dizendo, em que me pendurava, reuni toda a potência dos meus pulmões para me fazer ouvir pelo aeróstata lá em cima. No entanto, durante um bom tempo, meus esforços foram em vão. Ou o aeróstata era parvo e não me via, ou era perverso e fingia não me ver. Enquanto isso, o balão subia cada vez mais depressa à medida que eu ia perdendo as forças. Já começava a me resignar com meu destino quando, desprendendo-me e despencando mar adentro, quando uma voz abafada vinda lá do alto reacendeu minhas esperanças. O aeróstata parecia estar cantarolando a área de uma ópera. Ao olhar para cima, avistei o anjo do bizarro, inclinado e de braços cruzados na beira do cesto, fumando distraidamente um cachimbo, parecendo muito alegre e bem disposto. Exausto demais para falar, apenas o fitei com ares de súplica. Por uma infinidade de minutos ele se limitou a me encarar sem dizer uma só palavra. Por fim,
Passando o cachimbo do canto esquerdo da boca para o direito, dignou-se a indagar. Quem é você? Perguntou ele. Que diabos você quer? Diante de semelhante desaforo, crueldade e insolência, pude apenas balbuciar uma única palavra. Ajuda! Ajuda? Repetiu o maldito. Ah, não! Eu é que não vou ajudar. Aí está a garrafa. Sirva-se e vá para o inferno. Assim dizendo, deixou cair uma pesada garrafa de Kirschenwasser bem no meu cocuruto, e senti como se meu crânio estivesse rachado. Sugestionado com aquela ideia, eu me preparei para soltar a corda e entregar-me de bom grado à minha sorte até ser interrompido por um grito do anjo, instando-me a esperar. Espere! Gritou ele. Não tenha tanta pressa. Quer levar outra garrafa ou já ficou sóbrio e recobrou o juízo? Meneei 2 vezes a cabeça. Primeiro em um gesto negativo para dizer que preferia não levar outra garrafada, e depois em um afirmativo para insinuar que estava sóbrio e tinha recuperado plenamente o juízo. Essas respostas de algum modo acalmaram o anjo. Quer dizer que finalmente acredita então? Indagou ele. Acredita na possibilidade do bizarro? Assenti mais uma vez com a cabeça. E acredita em mim? No anjo do bizarro? Assenti novamente. E reconhece que você não passa de um bêbado e um tolo? Tornei a concordar. Coloque então a mão direita no bolso esquerdo de sua calça em sinal de obediência ao anjo do bizarro. Por motivos óbvios, isso era algo impossível para mim. Para começar, eu havia quebrado meu braço esquerdo ao cair da escada, de modo que se soltasse a corda com a mão direita não teria como me segurar mais. Além disso, não estava usando calça desde o episódio do corvo. Infelizmente, não me restou alternativa senão balançar a cabeça em um gesto negativo, dando assim a entender ao anjo que julgava um tantinho inconveniente naquele momento obedecer à sua tão razoável exigência. No entanto, mal pude completar meu gesto. Então, vá para o diabo! Esbravejou o anjo do bizarro. Com esta frase, passou uma afiada faca na corda em que me segurava, e como o balão estava, por uma incrível coincidência, sobrevoando exatamente minha casa, que durante minhas aventuras passara por uma impecável reconstrução, acabei caindo de cabeça dentro da chaminé e aterrissando na lareira da sala de jantar. Ao recobrar os sentidos, pois a queda me deixara bastante aturdido, descobri que eram 4 horas da manhã. Estava caído no chão, com a cabeça sobre as cinzas de um incêndio debelado, enquanto meus pés repousavam sobre a bagunça de uma mesa tombada, entre sobremesas diversas, misturadas a um jornal, taças quebradas, garrafas estilhaçadas e uma caneca vazia de Schienden Kirschenwasser. Eis a vingança do anjo do bizarro.